Você já ouviu por aí uma frase que diz: você é a média das 5 pessoas que você mais convive? E aí, será que essa frase é real? Será que as pessoas que a gente convive realmente têm esse poder de nos mudar como pessoas, influenciar nossos comportamentos, nossa mentalidade? É isso que a gente vai descobrir aqui. Será que não é só uma frase bonita que pegou e virou uma crendice popular? Não sei, vamos descobrir. Meu nome é Adriana Machado e você está no canal É Sério Isso. Aqui eu não vou responder as suas perguntas. Nós vamos fazer mais perguntas e investigar o porquê por trás de cada pergunta para que você sozinho construa sua convicção através desses novos raciocínios. Então, se você veio aqui procurando alguma certeza, eu vou te decepcionar. Afinal de contas, eu vou sempre te incentivar a desconfiar da primeira resposta. Bom, eu já tô com o meu GPTeco aqui aberto e vamos lá. Eu comecei com essa pergunta recentemente, eu senti vontade de fazer o vídeo porque alguém me falou que, novamente essa frase não é nova pra mim, né? Mas essa semana eu ouvi de 2 pessoas diferentes a mesma frase, né? Então, me veio a curiosidade. Eu acho que eu nunca perguntei o quanto essa frase é real. Então, nós vamos abrir aqui com os 2 pés na porta, perguntando que realmente somos a média das 5 pessoas que mais convivemos? Bora ver o que é que essa frase se popularizou bastante, né, na era dos coaches, que dizia que você deveria excluir algumas pessoas do seu círculo social se você quisesse viver uma vida acima da média. Bom, vamos ver o que o ChatGPT trouxe aqui para nós. Então, realmente somos a média das 5 pessoas que mais convivemos? Não. Não literalmente. Você vê que não é um não enfático nessa. Não literalmente. A frase é uma metáfora de uma ideia real, mas o número 5 e a palavra média dão uma precisão científica que a evidência não sustenta. Então seria uma embalagem melhor, né? A frase famosa é atribuída a Jim Rohn. Você é a média das 5 pessoas com quem mais passa tempo. O próprio site de Rohn a apresenta dessa forma. Eu vou querer saber quem é o Jim Rohn. Será que eu só clicar aqui vai atrapalhar a nossa pesquisa? Acho que não, né? Vamos ver. Jim Rohn foi um empreendedor americano, autor e palestrante motivacional. Sabia, né? Muito conhecido por suas técnicas de desenvolvimento pessoal, autodisciplina e sucesso. Então, através de seminários, workshops e tudo mais, ele difundiu essa ideia. Ou seja, o Jim Rohn, pelo jeito, era um coach, né? Como eu já suspeitava desde o princípio. Bom, mas o que a ciência realmente sustenta, né? Existe sim um fenômeno muito interessante. Nós somos influenciados pelas pessoas que nos cercam, mas também escolhemos pessoas parecidas conosco. Nossa, quase um paradoxo, né? O quanto eu sou influenciado pelos que me cercam, ou o quanto a própria pessoa que me cerca já foi escolhida para estar perto de mim por conta de algo que eu já meio que sou. Tá, já lá vai a próxima rodada de perguntas, né? Seria um paradoxo? Tipo, ao mesmo tempo que as pessoas ao meu redor me influenciam, porque aí, gente, pensa, eu vou ser parecida com elas, certo? Mas não necessariamente porque elas me mudaram, mas porque na hora que eu escolhi elas, já tinha algo dentro de mim que ressoava com elas, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas ao meu redor me influenciam, o fato de eu me atrair por essas pessoas, no caso, não amoroso, tá, gente? Atração no sentido de realmente conviver mesmo, né? Atração, assim, você tem que ter atração pelas pessoas que você tem ao redor. Seria de amizade, de qualquer tipo de relacionamento. É uma atração que algo dentro de mim me atrai àquela pessoa pra gente ser amigo, por exemplo. O fato de eu me atrair por essas pessoas seria um paradoxo. Ao mesmo tempo que elas me influenciam, o fato de eu me atrair por essas pessoas também tem influência sobre
também é influenciado pelo que eu sou, né? Influenciado pelo que já sou. Então, isso para mim é um paradoxo. Mas vamos continuar aqui. Então, nós escolhemos pessoas parecidas conosco, né? Isso cria duas forças simultâneas. Ele já trouxe, né? No fim das contas, mas você sabe, gente, como eu sou. Se eu não fizer a pergunta agora, eu vou esquecer. Então, eu tenho que fazer. Bom, primeiro, influência social. Começamos a incorporar comportamentos, normas, expectativas e maneiras de interpretar o mundo das pessoas próximas. E seleção social. Nós tendemos a escolher como amigos e parceiros pessoas que já possuem valores, interesses e comportamentos semelhantes aos nossos. E essa segunda parte é extremamente importante, né? Um estudo longitudinal sobre consumo de álcool, por exemplo, encontrou tanto influência dos integrantes da rede quanto seleção de pessoas semelhantes. É que você frequenta bar, né? Por exemplo, você frequenta bar, gosta de conversa de bar, cerveja. Você vai fazer amizade com quem? Com as pessoas que estão no bar, não é? Também? E naquele estudo, a seleção foi mais forte do que a influência. Então, assim, mais tinha a ver com eu selecionar pessoas que já tinham interesses parecidos, talvez até por conta dos interesses que eu tenho, que me colocam nos lugares que eu frequento, com as pessoas que eu conheço, com a mentalidade enfim, do meio, né? Então, isso foi mais relevante, essa seleção, do que eu entrar naquele grupo e pegar... Mas isso é complexo, né? Porque se ao mesmo tempo que eu selecionei pessoas específicas, como que elas vão moldar meu comportamento? Na teoria, a gente já meio que tem o mesmo comportamento. Bom, mas para concluir aqui, ou seja, às vezes você não se torna parecido com seus amigos. Você escolhe seus amigos porque já é parecido com eles, né? E depois as duas coisas podem se reforçar. Aqui, eu vou até apagar essa pergunta, porque de fato ele respondeu, né? E, na verdade, não respondeu como um paradoxo, porque paradoxo é aquela ideia de que eu não sei qual retroalimenta qual. Aqui ele trouxe uma hierarquia, né? A seleção foi mais forte do que a influência. Então, ele quer dizer que a gente primeiro seleciona as pessoas parecidas. Isso é mais forte do que a gente ser mudado pelas pessoas que a gente convive. Agora, aqui é interessante. Se esse fator de familiaridade, né, como é que eu diria, de compatibilidade com as pessoas influencia na minha seleção, como eu faço para romper isso e selecionar intuitivamente, não diria intuitivamente, eu diria intencionalmente, pessoas que vão me fazer me comportar diferente. Até porque a gente tem que pensar que a gente também não é aceito nos grupos, às vezes, que pensam diferente da gente, né? Porque todo mundo quer conviver com gente que pensa igual. Mas vamos supor que eu queira romper isso. Como eu rompo com o meu círculo social em busca de novos e melhores comportamentos, se a seleção, como é que ele falou ali? Se o fenômeno da seleção, né, vou colocar aqui, se o fenômeno da seleção é mais forte que o da influência. Como que eu faço isso? Como que eu vou romper isso, né? Bom, então, por que parece que viramos a média dos nossos amigos? Porque a convivência prolongada altera aquilo que percebemos como normal. Imagine alguém que começa a conviver diariamente com 5 pessoas que trabalham até tarde, estudam constantemente, economizam dinheiro, fazem exercícios, discutem ideias, estabelecem metas e depois de algum tempo, determinados comportamentos podem deixar de parecer extraordinários. Realmente, viram o normal, né? Mas acontece exatamente o contrário em outro ambiente. Se a pessoa passa a conviver com indivíduos que consideram normal, nunca fazer exercício, gastar tudo que ganha, reclamar constantemente, beber todos os dias e desistir diante de dificuldades, essas coisas podem começar a parecer normais, mesmo que antes não fossem. Eu não tenho, assim, problema nenhum com esses tipos de convivência. Eu só quero que sejam pessoas legais. Se for também muito bitolada, que fala só sobre academia e sobre as coisas que eu gosto de postar aqui no canal, eu não gosto de falar só sobre isso, também gosto de falar sobre bobeiras, né? Então eu acho legal o equilíbrio, né? Não necessariamente porque uma pessoa
tem um interesse, um comportamento e outro, ela não pode ter um equilíbrio, né? Não é isso que eu tô dizendo. Bom, isso é particularmente interessante, porque não precisamos ser convencidos explicitamente. A influência pode acontecer através daquilo que os psicólogos chamam de modelagem social. Olha que legal esse nome. Observamos o comportamento dos outros e aprendemos, muitas vezes sem perceber. Estudos longitudinais, o que seria estudos longitudinais, gente? Estou falando assim, minha dúvida é burra? Se for também não tem problema, porque eu prefiro perguntar do que ficar aqui fingindo que eu sei o que é, se eu não tenho certeza. Longitudinais são o que exatamente? O chat sempre traz uma, sei lá, uma expressão que eu não conheço, né? Às vezes é uma coisa meio técnica. Bom, a modelagem social, estudos longitudinais encontraram esse tipo de influência em comportamentos de saúde, por exemplo, né? Mas existe um problema enorme com a frase. Por quê? Imagine aqui, ó. Olhem para minha tela. Pessoa A, 10. Pessoa B, 8. Pessoa C, 6. Pessoa D, 4. Pessoa E, 2. Qual seria a média? 6? Mas o que exatamente estamos medindo? Inteligência, renda, disciplina, felicidade, personalidade, moralidade, saúde, ambição? Não existe uma única média humana. Isso é interessante. Eu até cheguei a pensar aqui, porque eu estudei um pouco de estatística básica, e a gente vê que isso aqui é um problema. A gente acaba tendo que medir a lacuna, né? Só que realmente, para números, isso dá muito certo. Para matemática, perfeitamente. Mas a gente não está medindo nada que seja exatas, né? Então, inteligência, renda é exatas, mas disciplina, felicidade, personalidade, moralidade, saúde, ambição, oi? Como é que eu estabeleço um número para isso, né? Apesar que tem aquelas rodas da vida, né? Dá para estabelecer. Mas aí também, sei lá. Não acho que é o caso aqui. Bom, não existe uma única média humana. Uma pessoa pode conviver com alguém extremamente rico, alguém extremamente inteligente, alguém muito religioso, alguém pessimista e alguém extremamente carismático. Ela não vai adquirir uma média matemática dessas 5 pessoas. O cérebro não funciona como uma calculadora de características humanas. Tá, mas aqui vou fazer uma correção do ChatGPT. Eu acho difícil também a pessoa conviver com todas essas pessoas ao mesmo tempo. Porque assim como a seleção vai fazer com que ela escolhe pessoas de um padrão parecido. Me fala uma coisa, como que essa pessoa aqui faz um jantar e convida todas essas pessoas para o mesmo ambiente? Isso aqui seria extremamente caótico. Imagine alguém extremamente inteligente conversando com alguém pessimista. Como que faz, né? É bem complicado. Então, eu não vejo como uma pessoa conviver com todas essas. A menos que, assim, vamos supor que algumas dessas pessoas você não realmente escolheu, né? Às vezes tem isso, porque algumas pessoas você convive porque é obrigado. Sei lá, trabalho, estudo, faculdade, enfim. Preciso refletir. Mas o jantar continuaria sendo caótico, tá? Não vai dar pra rolar. O cérebro, então, ele não funciona como uma calculadora de características humanas. Interessante. E há uma consequência ainda mais interessante. Se somos influenciados pelo nosso círculo também é parcialmente produzido por nós. É um sistema de retroalimentação. Quem você é influencia quem você escolhe, essas pessoas influenciam você, você muda, suas relações podem mudar e o processo continua. Pesquisas de redes sociais mostram justamente essa dificuldade. É muito complicado separar. Eu influenciei meu amigo, eu escolhi meu amigo porque ele já era parecido comigo. Por isso, uma formulação muito mais cientificamente defensável seria: nós tendemos a nos tornar mais semelhantes às pessoas com quem mantemos relações próximas, mas também tendemos a escolher pessoas que já se parecem conosco. E isso é bem mais interessante do que a frase dos 5. Porque significa que não somos simplesmente vítimas do nosso ambiente. Nós participamos da construção dele ativamente. E existe uma pergunta ainda mais profunda por trás disso.
que é: se escolhemos pessoas parecidas conosco, quem escolheu a versão de nós que fez essas escolhas? É o que, chat? Bugou minha mente. Se escolhemos pessoas parecidas conosco, quem escolheu a versão de nós que fez essas escolhas? Quem escolheu quem, né? No fim das contas. Aí entramos num problema fascinante envolvendo personalidade, família, cultura, livre-arbítrio e até a formação da própria identidade. Uhul! É aqui mesmo, nesse campo, que eu vou me jogar. Então, nós vamos devolver para o ChatGPT a pergunta dele mesmo, porque ele mesmo já levantou a bola para a gente cortar. O que ele falou? Que esse assunto é fascinante e envolve diversas esferas, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, é por ali mesmo que a gente vai. Bom, então deixa eu revisar minhas perguntas. Ok. Bora. Perguntas revisadas, vamos ver o que o Baby nos traz. As 3 perguntas estão profundamente ligadas. E a terceira, na verdade, desmonta uma ideia muito simples de somos a média das pessoas ao nosso redor. Ele elogiando a pergunta que é dele mesmo, né? Sempre. Mas parabéns, realmente foi uma ótima pergunta. E se você que está me assistindo também acha que essa pergunta foi fascinante, que a gente vai mirabolar bastante aqui, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu joinha aí, dar uma curtida pra gente no conteúdo, que assim você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas, para crescer o canal. E claro, não deixe de comentar. Surgiu um insight, surgiu uma experiência para compartilhar, surgiu um feedback sobre a qualidade dos vídeos e tudo mais, posta aqui para mim que eu leio todos os comentários e respondo também. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Se a seleção é tão importante, como alguém rompe o próprio círculo? A resposta é deliberadamente. Esse meu microfone aqui não tá simpático. Peraí, gente, deixa eu dar uma travada aqui. Deixa eu pausar. Bom, continuando. Gente, se um dia eu mostrar minha mesa, vocês vão ver que todo equipamento que eu tenho tem uma gambiarra pra dar certo. O microfone tem uma gambiarra, a câmera tem uma gambiarra, a luz tem uma gambiarra, toda cheia de gambiarra, entendeu? Mas tá bom. Adaptação, como é que fala? Tem uma amiga que fala adaptação a alguma coisa, eu vou lembrar depois, que é um nome elegante pra gambiarra, né? Bom, mas vamos voltar aqui então. A resposta é, como que eu rompo com o meu próprio círculo? A resposta é deliberadamente. Se deixarmos a formação das relações acontecer apenas de maneira espontânea, a tendência à homofilia, pessoas semelhantes se aproximando, pode nos manter dentro de um círculo relativamente parecido conosco. A pesquisa sobre redes sociais mostra que a semelhança pode surgir por seleção, influência e também pela saída de pessoas diferentes do grupo. Então, existe um paradoxo. Sabia que tinha um. Para encontrar pessoas diferentes de nós, precisamos fazer coisas que uma versão antiga de nós provavelmente não faria. Por exemplo, imagine alguém que quer se tornar mais disciplinado. Se essa pessoa simplesmente perguntar quem são as pessoas com quem naturalmente gosto de conviver, provavelmente vai encontrar pessoas relativamente compatíveis com seus hábitos atuais. Então, no caso, ela não é disciplinada ainda. Ela quer se tornar, mas quando ela olha ao redor, todo mundo meio que é indisciplinado igual ela. Então, mas se ela se perguntar, onde estão as pessoas que já vivem da maneira que eu quero aprender a viver? Só que aqui vem uma questão interessante. Eu vou perguntar e você sabe que se ele já tiver respondido é só apagar depois. Mas basicamente, o que eu quero perguntar? Essas pessoas que já vivem como eu quero viver vão me aceitar no círculo delas? Porque, na teoria, elas não querem conviver com pessoas piores do que elas, né? A gente sempre almeja mais. Então, vamos ver. As pessoas que já têm os hábitos que eu quero adquirir, me aceitariam em seu círculo social, mesmo eu não tendo familiaridades com os hábitos delas? Porque isso é um problema, né? Eu querer, deliberadamente, mas o grupo vai me aceitar?
com os meus defeitos que eu tô tentando eliminar? Não sei. Aqui me deu uma ideia, inclusive eu tenho um vídeo que eu vou gravar sobre aquela questão do fake until you make it, que é tipo, finja até que você seja. Será que seria isso a estratégia? Meio que eu fingir que eu sou pra ser aceita num grupo, mas e aí, a preço de quê? Cadê minha espontaneidade e minha identidade, né? Complicado isso. Mas vamos lá. Bom, aqui a estratégia muda completamente, né? Ela pode começar essa pessoa, né, que quer conviver com quem faz as coisas que ela quer fazer. Então, essa pessoa, ela pode começar a frequentar ambientes nos quais aquela característica é comum. Cursos, grupos de estudo, atividades esportivas, comunidades profissionais, voluntariado, eventos sociais e etc. E aqui aparece algo muito interessante. Você não precisa abandonar todas as pessoas antigas para mudar. Olha que legal. Só que tem uma questão interessante, né? Você muda de interesse, você muda os papos, você muda... Aquele grupo para de atrair sua atenção, você não, né? Se você não tiver sabedoria e equilíbrio, você vai se afastar naturalmente, né? Bom, pode acontecer algo mais gradual. Antigos ambientes, novas relações, novos comportamentos, nova identidade, novas preferências sociais, que foi o que eu falei agora. Isso é importante porque a própria identidade pode mudar junto com o círculo. E um estudo longitudinal sobre adolescentes, por exemplo, a gente perguntou o que era estudo longitudinal, né? Deixa eu ver o que é. O que são estudos longitudinais, gente? É simplesmente um estudo no qual os pesquisadores acompanham as mesmas pessoas ao longo do tempo. Ótimo, não precisamos de mais nada além dessa definição. Tá? Então, eles fazem um estudo durante um tempo para ver a evolução daquelas pessoas de acordo e as respostas às experiências que eles vão impondo, é o que eu entendi. Bom, um estudo longitudinal sobre adolescentes, por exemplo, consegue observar não apenas quem ficou amigo de quem, mas também como características comportamentais mudaram ao longo do tempo. É justamente esse tipo de desenho que permite separar melhor a seleção da influência. E há uma possibilidade ainda mais interessante. Você pode inicialmente não gostar tanto das pessoas que representam aquilo que deseja se tornar. Eu, no caso das pessoas fitness. Eu quero me enturmar com a galera fit, gente, mas não dá match. Não sei o que acontece. Então, uma pessoa acostumada a ambientes muito sedentários pode achar pessoas extremamente disciplinadas chatas. Eu, muito sedentária, gosto de comer porcaria. Aí comecei a tentar conviver com essas pessoas. As pessoas querem malhar no sábado e no domingo. Eu não queria. As pessoas saem pra comer e não tomam nada com açúcar. E você fica assim, meu Deus, meu café é tão doce que a boca chega e gruda. Você fica naquela saia justa, né? Você fala, ai, que saudade dos meus amigos que comiam a panqueca cheia de chocolate, derrubando pela roupa. Então, é bem dolorido esse processo, né? Bom, uma pessoa acostumada à gratificação imediata pode achar alguém extremamente paciente e lento. Uma pessoa acostumada ao cinismo pode achar alguém genuinamente otimista e ingênuo. Ou seja, nossos gostos sociais também podem ser produtos da nossa história. É por isso que mudar de ambiente pode preceder a mudança de preferência. Nossa, aqui vem aquela questão, né? Você é o meio ou o meio é você? Filosofia pura, né? Tá, já entendi estudo longitudinal. Você que me acompanha é inteligente, já entendeu também. Então, a gente vai pular essa parte da explicação, tá? Terceira pergunta. Agora, chegamos à pergunta realmente interessante. Quem escolheu a versão de nós que fez essas escolhas? Essa é babadeira, né, gente? Essa pergunta nos leva para um território muito mais profundo, porque podemos fazer uma regressão. Eu escolho meus amigos. Mas por quê? Porque tenho determinados valores. De onde vieram esses valores? Da minha personalidade, educação, família, experiências, cultura, circunstâncias, genética, relações anteriores. E quem escolheu minha família? Eu não. Quem escolheu minha infância? Eu também não. Quem escolheu meu temperamento inicial? Também não escolhi conscientemente. Então, temos algo parecido com isso. Circunstâncias iniciais formam parcialmente a pessoa. Depois,
essa pessoa escolhe ambientes e ambientes modificam essa pessoa e então essa pessoa faz novas escolhas. É meio que uma coisa transmutável o tempo todo, né? Isso cria um loop. E esse loop é uma das coisas mais fascinantes sobre identidade. Você não começa a vida como uma folha em branco completamente livre, mas também não é simplesmente uma marionete das circunstâncias, né? Parece ser um meio termo. Você nasce dentro de determinadas condições que não escolheu e a partir delas começa a construir preferências, crenças e hábitos. Depois, essas preferências passam a influenciar aquilo que você escolhe. Uau! Achei muito legal isso, né? E então, suas escolhas passam a modificar justamente aquilo que fará suas próximas escolhas. É quase uma espiral. Tá. Gente, mas da onde vem esse ímpeto de fazer novas escolhas? Como eu me atraio por alguém que vive fora da minha bolha? Vou até formular aqui. Em tese, enquanto sou uma personalidade, sei lá, uma identidade, estou meio que presa a uma perspectiva. O que muda em mim que amplio essa perspectiva? Entendeu minha pergunta? Tipo assim, eu sou sedentário, eu tô dentro desse contexto. Como eu vou olhar para um atleta e sentir atração por aquele estilo de vida? Sentir vontade de viver aquele estilo de vida? Se eu amo minha Coca-Cola e minha friturinha, o que precisa? Entende? Tem que ter uma fagulha, tem que ter alguma coisa. E de onde vem essa fagulha? Vamos descobrir. Falei de coquinha? Claramente, tô precisando andar com pessoas mais fits do que eu, né? Bom, existe um detalhe ainda mais perturbador. Ai, gente, desculpa se eu te influenciei a tomar uma Coca agora ou te dei vontade, porque eu sei que a Coca, ela tem esse efeito. Não era a minha intenção, mas realmente parece que eu falei Coca-Cola, me deu vontade de tomar. E isso pode estar acontecendo com você também, porque um dia vamos falar sobre isso, sobre o efeito dessas marcas no nosso cotidiano e como elas influenciam o nosso comportamento. Vai ter um vídeo sobre isso no canal. Mas eu sei que esse fenômeno, ele é real, tá? Não é coisa da sua cabeça. Você pensou, Coca, dá muita vontade de tomar. Isso é muito louco. Bom, existe ainda um detalhe mais perturbador. Imagine duas pessoas criadas no mesmo ambiente, mesma família, mesma escola, mesma cidade, mesmas condições econômicas, mesmo grupo social. Uma se torna extremamente ambiciosa e a outra não. Gente, o cenário onde mais acontece isso é os irmãos, né? Ou trem pra ser diferente é um irmão do outro, eu nunca vi. Bom, então, nós não podemos explicar completamente a pessoa apenas pelo ambiente. De fato, é como a gente vê ambientes de privação de dinheiro ou de onde saem pessoas que escolhem uma vida criminosa e pessoas que escolhem uma vida de busca de propósito, por exemplo, né? São caminhos de jornadas completamente diferentes de um mesmo ambiente, né? Talvez não 100% o mesmo, né? Porque cada um é uma família, mas às vezes o mesmo sim. Bom, então já que a gente não pode explicar dessa forma, vamos tentar o contrário. Duas pessoas com personalidades semelhantes são colocadas em ambientes completamente diferentes. Uma pode desenvolver determinados comportamentos e a outra comportamentos completamente opostos. Então, também não podemos explicar completamente a pessoa apenas por características internas. É uma simbiose entre os dois, né? Pelo que parece. O que parece existir é uma interação contínua. Quem somos versus o ambiente em que estamos versus as escolhas que fazemos. Então é uma simbiose entre 3 situações diferentes, né? 3 circunstâncias diferentes. Quem somos, então nossas características, né? Predisposição. Ambiente em que estamos, então a nossa influência. E escolhas que fazemos, ou seja, a nossa consciência, né? A nossa intencionalidade. Muito interessante. Isso ajuda a entender porque a frase "você é a média das 5 pessoas com quem convive" é sedutora, mas cientificamente pobre. É porque coaching, meu amigo, eles querem frases sedutoras.
E não é nenhuma crítica ao coaching, é a forma como eles entenderam que dava para vender o produto deles. E eu já gravei um vídeo aqui nesse canal falando sobre essa questão do coaching, se ele ajuda ou não ajuda. Se você quiser, inclusive, é só assistir aqui. Eu ainda não sei anexar, fazer cards, essas coisas, mas com o tempo eu vou aprendendo, vocês tenham paciência comigo. Mas entra aqui no canal, aproveita e se inscreve e procura esse vídeo. Eu tenho um vídeo sobre coaching, lá eu falo mais sobre isso. Então, os coachings, eles pegam essas embalagens, né? Existe um estudo, existe uma lógica no que está sendo dito, mas se eu falar assim, você sofre influência das pessoas com quem você convive, isso não vende, né? Não é uma embalagem bonita. Agora, você é a média. Uau, média? Isso é importante. Das 5 pessoas, uau, fica tão específico, né? Fica tão... Dá pra ver a coisa acontecendo. Você, na verdade, quando ouve essa frase, já começa até a elencar. Você fala, eu convivo com fulano, ciclano, beltrano, você faz a sua listinha, né? Então, torna isso muito mais tangível e é disso que o coach gosta. Bom, então a realidade parece mais próxima de não escolhemos parcialmente nossos ambientes de acordo com quem somos. E esses ambientes, por sua vez, ajudam a determinar quem nos tornamos. E aí, aparece uma questão filosófica bem difícil. Lá vem outra pergunta que eu vou ter que tacar aqui de volta, quer ver? Se a pessoa que escolhe hoje foi parcialmente construída pelas escolhas que fez ontem, em que momento começa uma escolha realmente livre? Uau, isso aqui é a pergunta que eu fiz, né? Claro que ele colocou de uma maneira mais elegante, eu vou até copiar, mas é parecida com essa pergunta que eu fiz na segunda questão aqui. Que eu coloquei o quê? Em tese, enquanto eu sou uma identidade, estou meio que presa a uma perspectiva. O que muda em mim que amplio essa perspectiva, né? Me sentindo, vou complementar, inclusive, atraída para outras realidades. Tipo, me sinto com vontade de viver outra vida, outra coisa, outra realidade. Então, vamos mandar essas 3 perguntas aqui para ver o que o GPT nos responde. Pretendo não passar da 1 hora com esse vídeo, porque ultimamente gravei uns vídeos complexos e ficaram longos. Eu não sei se vocês têm a paciência de assistir. Eu talvez não teria, por isso que eu me preocupo com isso. Bom, sim. E aqui, as 3 perguntas começam a formar uma sequência muito mais profunda. Como uma pessoa consegue deixar de ser apenas produto da própria história? Como uma pessoa consegue deixar de ser produto da própria história? Bom, número 1. As pessoas que já têm os hábitos que quero desenvolver me aceitariam? Essa foi minha primeira pergunta. Algumas sim, mas provavelmente não todas. E isso é importante. Você não precisa chegar a um grupo dizendo, quero ser igual a vocês. Relações não são necessariamente formadas por igualdade completa. As pessoas, também podem surgir por interesse, admiração, complementaridade, valores compartilhados ou objetivos comuns. Aqui eu quero até fazer um parêntese. A gente não detesta quando a gente percebe que alguém está se aproximando da gente só porque é sanguessuga? Aquela pessoa assim, que quer se aproveitar de algo que a gente é, de algo que a gente faz, de algo que a gente tem. Então, é nesse sentido a minha pergunta. Essas pessoas vão me aceitar? Elas vão me achar, sei lá, uma sanguessuga do caramba e vão querer me chutar pra longe. Tipo, sai daqui. Você já não você não tá no meu nível. Não tô afim. Pode acontecer. Bom, existe uma diferença importante entre eu não tenho o hábito que essas pessoas têm e eu não compartilho nenhum dos valores que tornam esse hábito importante para elas. Interessante, então eu posso até não ter o hábito, mas se eu tiver o mesmo valor que gera aquele hábito, eu posso ser aceita, né? Então imagine alguém que quer começar a estudar seriamente. Ela não precisa já ser disciplinada para entrar em contato com pessoas estudiosas. Talvez compartilhe com elas a curiosidade intelectual, a ambição, interesse por determinado assunto ou simplesmente vontade de aprender. Realmente, uma faísca ela tem. E é isso que eu condensei lá na minha terceira pergunta. Já estou animada para ver o que ele vai responder. Bom,
É justamente aí que a seleção social deixa de ser uma prisão. A pessoa não precisa selecionar indivíduos idênticos a ela. Pode selecionar pessoas que têm alguma coisa que ela já valoriza, mas que estejam muito mais desenvolvidas naquela dimensão. Isso produz uma espécie de assimetria saudável. Somos semelhantes o suficiente para nos conectar, mas diferentes o suficiente para eu aprender alguma coisa com você. E eu posso ensinar algo para essa pessoa, porque deveria ser uma troca, né? Bom, a pesquisa sobre amizades mostra que seleção e influência não são fenômenos mutuamente exclusivos. Pessoas podem se aproximar porque já são semelhantes e depois também se influenciarem. Então, talvez a estratégia mais poderosa não seja procurar pessoas completamente diferentes, mas pessoas que tenham um ponto de continuidade com quem você é e um ponto de distância em relação a quem você quer se tornar. Tipo, pessoas meio que um pouquinho melhores naquilo que você quer, mas com os valores iguais ou parecidos, que é o ponto de continuidade. Segunda pergunta, enquanto sou uma identidade, estou presa a uma perspectiva? Em certa medida, sim. Uma identidade funciona como uma espécie de filtro perceptivo. Você entendeu o que eu quis dizer? Se eu gosto de sair para comer besteira, eu vou olhar para uma vida fit e eu nunca vou entender. Por exemplo, tem as pessoas que tomam café sem açúcar. Gente, meu café é muito doce. Quando eu digo muito doce, é semelhante a uma coca. Fica grudando depois a boca. Não tô falando isso porque eu acho bonito. Eu queria mesmo diminuir o açúcar do café. E algumas amizades minhas já tentaram. E por um tempo eu consegui, em algum momento eu consegui sentir o que essas pessoas querem dizer quando elas falam: você nunca sentiu o gosto do café real, porque você só sente o gosto do açúcar. Mas quando elas falavam isso sem eu ter experimentado aquela sensação, eu falava: ai, balela, e o gosto do café sozinho deve ser horrível. E quando eu experimentei, não foi horrível, eu não consegui continuar, né? No começo foi horrível, depois foi ficando bom o gosto do café e eu entendi exatamente o que essas pessoas queriam dizer. Só que aí que tá, quando eu tô com essa perspectiva de café bom é café doce, eu não consigo ter esse olhar. Porque quando essas pessoas me falavam que era bom, que eu nunca tinha sentido o gosto do café, eu falava: ai, esse povo fit é um porre, né? Ah, que povo chato. Tinha até umas brincadeiras assim: ai, não confio em quem gosta de café sem açúcar. Então, assim, eu sou limitada, porque existe isso aqui, ó, o filtro perceptivo. Eu já defini que eu gosto de café cola na boca, e essa é minha identidade. Então, quando alguém me oferece o contrário disso, o meu filtro perceptivo fala: isso é horrível, e eu já rejeito de cara. Isso é complicado, né? Então, você não experimenta o mundo simplesmente como ele é. Você o interpreta a partir de modelos que já possui. Você imagine duas pessoas entrando na mesma sala. Uma vê pessoas arrogantes e a outra vê pessoas extremamente confiantes. Esse dia me aconteceu isso. Eu sou sempre a pessoa que fala: olha que legal, essas pessoas são confiantes. Mas eu tenho pessoas na minha família que tem uma visão, eu vejo uma visão distorcida. Nossa, como fulano é antipático. E eu penso: nossa, eu acho essa pessoa tão gentil. Que loucura. Bom, então uma pessoa vê pessoas arrogantes, a outra pessoas extremamente confiantes e uma terceira pessoa vê pessoas interessantes das quais eu posso aprender. Interesseira essa terceira mesmo, né? Mas tá bom. O ambiente é o mesmo. O que mudou foi o modelo interpretativo. E aqui aparece algo muito interessante. Quando você começa a entrar em contato repetidamente com uma realidade diferente, não muda apenas aquilo que você faz, pode mudar aquilo que você consegue perceber como possível, ou seja, amplia seus horizontes. Aqui me deu vontade de fazer uma pergunta, eu meio que esqueci dela, mas talvez eu lembre. Vamos ver. A pergunta bateu e foi embora. Bom, pesquisas sobre mudança de autoconceito apontam justamente para mecanismos como comparação social, exposição frequente a determinados estímulos e as recompensas ou punições associadas a diferentes aspectos do self. Tá. Eu queria saber o seguinte, a flexibilidade, eu não sei se é esse nome, mas a flexibilidade de percepção mesmo de uma pessoa está relacionada
relacionada ao seu nível de inteligência, desenvolvimento ou consciência? Ou não necessariamente, né? Essa é a minha pergunta. Tipo, o que eu quero dizer assim, essa pessoa que está aberta a olhar e falar, não, isso aqui eu não sou boa, eu tenho... Tipo, realmente, acho que açúcar não é bom, então eu devo, sim, querer testar outra coisa. Essa minha abertura, minha flexibilidade para aceitar essas coisas que são diferentes da minha identidade, elas estão relacionadas com isso aqui? Com inteligência, desenvolvimento ou consciência? Vamos entender. Bom, é como se sua mente tivesse um mapa, né? Você não consegue desejar intensamente um território que nem sequer consegue imaginar. Aqui a gente está falando sobre essa questão de essa convivência faz com que a gente até amplie aquilo que a gente acha possível. Por exemplo, eu achava impossível gostar de café sem açúcar. Mas conforme eu fui mudando essa mentalidade, eu falei, não, é possível. É difícil, mas é possível. Então eu amplio, né? Bom, é como se sua mente, então, tivesse um mapa. Você não consegue desejar intensamente um território que nem sequer consegue imaginar, né? Então, acontece algo como novo ambiente, nova exposição, comparação, desconforto, curiosidade, experimentação, novo comportamento, nova percepção de si, nova identidade. Nossa, mas que processo longo! Gente, isso aqui tá parecendo um processo de escola, assim, né? Parecendo aqueles pop extremamente complexo. Então, vamos lá. Novo ambiente gera uma nova exposição a você. Por exemplo, vou colocar aqui. Tô frequentando a academia e várias pessoas não colocam açúcar no café. Isso é uma exposição nova pra mim. De repente, eu começo a comparar. Ai, será que minha celulite é por causa disso? Aí me dá um desconforto, né? Nossa, né? Aí me vem a curiosidade. E se eu tentasse? Aí eu vou lá e experimento. E eu odeio, no meu caso, mas vamos supor que eu insista um pouco mais. Aí eu passo a gostar e aquilo vira um novo comportamento. Quando vem esse novo comportamento, eu tenho uma nova percepção de si. E aí uma nova identidade, ou seja, aquela pessoa que amava café extremamente doce não ama mais. Então é uma identidade nova. E talvez o ponto mais fascinante seja o desconforto. Quando você encontra uma realidade muito diferente da sua, pode surgir uma sensação estranha. Eu não sei exatamente quem eu sou diante disso. Isso pode ser interpretado como uma ameaça, mas também como uma expansão da identidade. Então você descobre que determinadas características que considerava naturais eram, na verdade, apenas características da versão de você que havia sido construída naquele ambiente. Inclusive, o que me motivou a buscar o açúcar sem café foi entender que o açúcar não é natural, como a gente conhece, né? A gente não nasceu, assim, desde os primórdios, né? Sei lá, na época das cavernas e tal. Não existia açúcar. Então, não é possível que eu não possa viver sem esse negócio. Então, foi isso que me despertou. Foi essa questão de entender que aquilo ali não era tão natural. O açúcar não é tão natural quanto eu penso, né? Terceiro ponto ou pergunta. Então, em que momento começa uma escolha realmente livre? Aqui precisamos tomar cuidado para não transformar uma questão filosófica em uma falsa conclusão científica. Obrigada. A ciência não encontrou um momento específico do cérebro em que possamos apontar e dizer, aqui começa o livre-arbítrio. E os famosos experimentos de Benjamin Libet não resolveram essa questão. Libet encontrou a atividade cerebral precedendo a consciência relatada da intenção de realizar um movimento. Isso foi interpretado por muitos como evidência de que o cérebro decide antes de nós. Mas pesquisas posteriores questionaram justamente essa interpretação. Uma revisão sistemática, publicada em 2024, por exemplo, analisou milhares de retrabalhos sobre a neurociência da volição e destacou as várias limitações metodológicas e conceituais dos experimentos de Libet. Então, talvez a pergunta precise ser reformulada. Em vez de qual é o primeiro instante em que a escolha se torna livre, podemos perguntar: quanto controle uma pessoa consegue exercer sobre os processos que determinam sua escolha? Quanto controle uma pessoa consegue exercer sobre os processos que determinam sua escolha?
que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quase isso. Isso muda completamente o problema, porque talvez liberdade não seja eu escolho sem nenhuma causa anterior. Isso seria uma definição extremamente difícil de sustentar. Talvez uma concepção mais plausível seja: eu consigo participar da construção das causas que determinarão minhas escolhas futuras. E aqui voltamos exatamente ao que eu perguntei antes, no caso, você que sou eu, né? A pessoa de hoje foi construída pela pessoa de ontem, mas existe uma coisa extraordinária. A pessoa de hoje também consegue construir a pessoa de amanhã. Então, você não escolheu sua genética, sua infância, seus primeiros modelos, sua família, sua cultura, suas experiências, mas pode chegar um momento em que você consegue perceber, espera, eu não escolhi conscientemente grande parte das coisas que hoje determinam o que eu considero normal. Essa percepção já é uma mudança. De fato, gente, eu tive um momento na vida que eu pensei, eu olhei pra isso e falei, parece que eu não escolhi nada do que aconteceu comigo. Porque aí eu resolvi assumir as minhas escolhas e escolhi errado. Isso que é mais engraçado. Enquanto tava no automático, tava dando errado, eu achava que era por isso. E aí fui escolher, ficou pior ainda. Bom, essa percepção já é uma mudança. Porque eu tô rindo, porque realmente eu penso assim. Porque agora existe uma diferença entre ter uma preferência e observar a própria preferência. Entre pensar e observar como você pensa. Entre ter uma identidade e perceber que possui uma identidade. Esse segundo nível é fundamental. Agora sim, tem uma coisa interessante aqui que o chat está colocando e eu já quero contrapor. Que é, o chat está desconsiderando o fato de que o nosso cérebro protege a nossa identidade com unhas e dentes, tá? Ele quer ter segurança, ele quer ter coerência, ele quer prever o futuro, então ele constrói uma casca em torno da nossa identidade que não é tão simples aqui no chat tá fluindo, né? Olhei, achei legal, vou querer. Não, gente, o cérebro, se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, você vai perceber que a gente fala muito sobre o quanto o cérebro é misterioso e é fascinante, né? Então ele tem mecanismos próprios, ele tem umas definições bem bizarras, assim. Então, não é tão simples, tá? Não é só, bati o olho, gostei desse rolê, vou querer pra mim. Bom, talvez a liberdade comece justamente aí. Não necessariamente no instante em que uma decisão aparece na consciência, mas no momento em que você consegue interromper o automatismo e examinar o processo que está produzindo a decisão. Olha que legal! O que eu faço aqui nesse canal é tirar você do automatismo, das convicções, das certezas e das ideias. E existe a interrupção desse automatismo de tomada de decisões. Só que o processo é parecido, tudo começa questionando, né? Então aqui no canal a gente começa questionando pra gente desconstruir a certeza e a convicção. E você pode aplicar o mesmo processo na vida, pelo jeito, né? Nas tomadas de decisão. Bom, por exemplo, você pode perguntar no meio de uma decisão, eu realmente quero isso, né? Versus, eu quero isso porque aprendi que devia querer, ou ainda, eu realmente não gosto dessas pessoas, ao contrário de, ou elas me incomodam porque representam uma maneira de viver que contradiz a identidade que construí. Você vê que são perguntas mais amplas, mais complexas? É isso que a gente tem que aprender a fazer. Bom, isso não significa que você se torna completamente livre, né? Significa que você ganha mais graus de liberdade, né? Por que você não se torna completamente livre? Tanto porque o cérebro tem os mecanismos próprios de defesa e também porque você ainda vai ser influenciado pelo seu meio, né? Por exemplo, eu não tenho como querer ser uma atleta de Muay Thai, por exemplo, no contexto em que eu vivo no Brasil, como uma criança que nasce e é criada na Tailândia, onde é um esporte, assim, base, né? Eles fazem desde pequenininho. Então, eu não posso querer isso, eu tô fora de contexto, né? Então, é um grau de liberdade, mas não é a liberdade completa, né? Bom, esses graus de liberdade é ainda mais interessante, né? Porque talvez liberdade não seja um botão ligado ou desligado, né? Pode ser uma capacidade que aumenta conforme conseguimos perceber nossos condicionamentos, questioná-los, experimentar alternativas
observar as consequências e então atualizar nossa identidade. Existe também uma consequência quase que paradoxal. Para escolher quem queremos ser, primeiro precisamos ser capazes de perceber que parte de quem somos foi escolhida por nós e parte simplesmente aconteceu. A identidade deixa então de ser apenas uma coisa que temos e passa a ser também uma coisa que podemos questionar, que podemos investigar. E talvez seja justamente nessa investigação que apareça a forma mais interessante de liberdade humana. Agora eu vou jogar minha última pergunta aqui para o chat, que é se... Ele nem usou essa palavra, né, flexibilidade, eu que estou usando, mas assim, essa flexibilidade da percepção de uma pessoa está relacionada ao nível de inteligência, desenvolvimento ou consciência? Resposta, sim, há relação, mas seria errado dizer simplesmente que quanto mais inteligente, mais flexível é a percepção. São coisas diferentes que se sobrepõem apenas parcialmente. Então, eu separaria em pelo menos 4 dimensões. Eu achando que essa é uma pergunta de resposta simples. Primeira dimensão, inteligência. Então, inteligência, especialmente capacidades como raciocínio abstrato, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, podem facilitar a capacidade de considerar perspectivas alternativas. Uma pessoa com maior capacidade de raciocínio pode, por exemplo, conseguir sustentar simultaneamente: eu acredito em X, mas consigo entender por que alguém inteligente chegaria a Y. Isso exige manipular modelos diferentes sem precisar imediatamente eliminar um deles. Mas inteligência não imuniza ninguém contra a rigidez. Eu julgo, assim, me arrisco a dizer até que muitas vezes é o contrário. Eu conheço pessoas extremamente inteligentes que são extremamente rígidas com as suas convicções. Bom, uma pessoa muito inteligente pode ser extraordinariamente habilidosa em defender uma crença da qual está emocionalmente comprometida. Na verdade, existe um fenômeno interessante chamado motivating reasoning. Nossas capacidades cognitivas podem ser utilizadas não apenas para descobrir o que é verdadeiro, mas para construir justificativas sofisticadas para aquilo que já queremos acreditar. Ou seja, viés de confirmação, né? Inteligência pode aumentar nossa capacidade de mudar de perspectiva, mas também nossa capacidade de racionalizar a perspectiva atual, ou seja, encontrar argumentos para proteger aquela perspectiva, que é o que eu falei sobre o fenômeno cerebral, de proteger a identidade, né? Segundo, o que ele falou que seriam 4 dimensões. Segunda dimensão, desenvolvimento. Aqui a relação fica mais interessante. O desenvolvimento psicológico envolve adquirir progressivamente a capacidade de perceber que nossa própria perspectiva não é necessariamente a realidade inteira. Uma criança pequena tende a ter mais dificuldade em compreender perspectivas que divergem da sua. Com o desenvolvimento, conseguimos apresentar: eu penso X e depois você pensa Y. E, finalmente, eu consigo entender por que você pensa Y, mesmo continuando acreditando em X. Isso é uma forma de metacognição, pensar sobre o próprio pensamento. Sim. E uma etapa ainda mais sofisticada seria: talvez existam pressupostos na minha maneira de pensar que eu sequer percebo. Isso fica muito claro no nosso vídeo sobre as memórias, né? Nesse tempo, a pessoa começa a conseguir examinar o próprio sistema de interpretação e não apenas as conclusões produzidas por ele. Terceira dimensão, né? Ficou legal, né? Ficou parecendo aquela coisa, não é papo de doido. Terceira dimensão seria consciência. Aqui precisamos ter cuidado com a palavra consciência, porque ela pode significar muitas coisas, né? Se estivermos falando de autoconsciência e metacognição, então sim, elas parecem fundamentais para a flexibilidade. Existe uma diferença enorme entre eu sou assim e eu percebo que tenho uma tendência a funcionar dessa maneira. Na primeira frase, a característica está incorporada à identidade. Na segunda, ela se tornou um objeto de observação. E aquilo que conseguimos observar pode, em princípio, ser questionado, não é? Mas a identidade não. Bom, e a quarta dimensão é a flexibilidade cognitiva.
Essa talvez seja a variável mais diretamente relacionada à pergunta. Flexibilidade cognitiva é a capacidade de adaptar o pensamento quando as circunstâncias mudam, alternar entre perspectivas, abandonar uma estratégia que deixou de funcionar e considerar alternativas. Essa flexibilidade cognitiva é estudada dentro das chamadas funções executivas. Mas, novamente, há uma distinção importante. Flexibilidade cognitiva é diferente de abertura irrestritiva. Uma pessoa cognitivamente flexível não precisa aceitar qualquer ideia. Ela pode pensar, olha, vou considerar seriamente essa possibilidade. E depois concluir, examinei a evidência e continuo discordando. Isso é muito diferente de simplesmente acreditar em tudo. Sim, até porque acreditar em tudo é muito perigoso, né? Então, existe uma relação ainda mais interessante sobre inteligência e flexibilidade. Imagine duas pessoas diante de uma crença que possuem há 20 anos. Pessoa A, essa é a minha opinião. Pessoa B, essa é a minha opinião. Quais evidências poderiam demonstrar que estou errado? Geralmente as pessoas buscam evidências de que estão certas, né? Aqui é diferente. Quais evidências poderiam demonstrar que estou errado? A segunda pessoa possui algo muito valioso, um mecanismo interno de atualização. Ela não precisa ser mais inteligente que a primeira, mas possui uma relação diferente com o próprio conhecimento. Isso nos leva a uma distinção que considero muito importante. Inteligência responde, consigo pensar sobre isso? Flexibilidade responde, consigo pensar de outra maneira? E metacognição responde, consigo perceber como estou pensando? São camadas, né? E mais camadas, tipo uma cebola. Já a humildade epistêmica, que aqui é quando você forma a aura, né? A humildade epistêmica responde, consigo admitir que talvez eu esteja errado? Uau! E é o que mais a gente vê aí, pessoas que, sei lá, fazem de tudo pelas suas convicções. Bom, esses 4 níveis cognitivos, né, de inteligência, vamos dizer assim, não são a mesma coisa. De fato, né, gente? Fica claro isso. Há um paradoxo fascinante. Uma pessoa pode possuir alta inteligência, mas baixa flexibilidade. Como, né? Nesse caso, ela pode construir uma verdadeira fortaleza intelectual ao redor das próprias crenças. Quanto mais inteligente, mais sofisticados podem ser os argumentos utilizados para proteger uma posição. Por outro lado, alguém pode não possuir uma capacidade excepcional de raciocínio abstrato e ainda assim apresentar uma enorme abertura para aprender, mudar de opinião e considerar perspectivas diferentes. Isso é interessante, né? Porque quanto mais inteligente e convicta for uma pessoa, mais complicado é de debater com ela, porque os argumentos são tão sofisticados que tem momentos que você sequer domina ou compreende na integridade o argumento dela para você poder contrapor. Você não consegue nem construir um argumento contrário, porque ela pode misturar coisas tão variadas para chegar numa conclusão que parece, pelo menos a embalagem de inteligente, né? Bom, por isso eu evitaria dizer, pessoas mais inteligentes têm uma percepção mais ampla. Seria mais correto dizer, algumas capacidades associadas à inteligência podem facilitar a flexibilidade cognitiva, mas a abertura para revisar a própria visão depende também de metacognição, personalidade, experiências, motivação, contexto social e disposição para tolerar a incerteza. E isso conecta diretamente com a nossa discussão anterior, porque talvez ampliar a própria perspectiva não seja simplesmente acumular mais conhecimento. Pode ser aprender a perceber que o próprio cérebro está sempre interpretando o mundo a partir de algum lugar. E talvez o salto mais profundo seja sair de qual dessas perspectivas está correta para o que na minha própria estrutura mental faz com que essa perspectiva me pareça tão obviamente certa. Essa segunda pergunta é mais difícil e potencialmente muito mais transformadora. Esse vídeo ficou interessante porque apesar de que eu queria falar sobre essa frase típica, né, de eu sou ou não sou a média das pessoas que eu mais convivo. O que acabou acontecendo na prática foi que acabou justificando o próprio canal, é a própria proposta do canal,
que é você não ter, assim, essas convicções engessadas, né? Pra você... Porque a gente tem esses mecanismos acontecendo, né? Então, eu me cerco de convicções, eu faço barreiras para proteger essas convicções, eu torno as minhas ideias, minha identidade, acontece uma simbiose entre o que é minha opinião e o que é minha identidade, eu fico confusa com tudo isso. Por isso que você vê em alguns debates pessoas que, quando elas, de repente, do nada, elas param de atacar os argumentos umas das outras e passam a atacar a identidade umas das outras, né? Utilizando termos pejorativos, xingamentos, sabe? Eu vejo, assim, podcasts que eu fico assustada, que as pessoas passam até, inclusive, a ofender os pais. Então, sabe, a esposa é uma coisa, assim, muito bizarra pra mim. Porque é uma tentativa desesperada de proteger uma convicção que você pode estar completamente errado. Entendeu? Não tem problema a gente ter nossas opiniões. Até porque a gente tem que ter. Só que tem problema quando a gente torna isso nossa identidade, porque se alguém atacar o nosso argumento, a gente vai achar que tá atacando nossa identidade, vai se ofender. Então, essa discussão é bem complexa, né? E acabou esbarrando nisso, que nem era a proposta do vídeo, mas fique claro, então, já nesse vídeo, que essa é a proposta do canal. A gente construir esse pensamento de que eu não sou minhas opiniões. Eu sou outra coisa. Eu sou a pessoa que está por trás das opiniões. Minha identidade é outra coisa, não é o que eu penso. E também a questão do estar disposto sempre a revisar o que eu penso. Então, a gente sempre parte aqui de uma convicção. Essa convicção vem de algum lugar, né? Então, a ciência tem razão e a Bíblia não. É uma convicção, né? A Bíblia é machista. É uma convicção. A gente não acaba com a fome no mundo porque não quer. É uma convicção. Então, a gente sempre parte de uma espécie de convicção que veio de algum lugar e tenta desconstruir isso, mostrando que o debate é muito mais amplo e que não necessariamente a gente precisa se apossar de ideias de outros. A gente pode construir a nossa própria ideia. Então, essa é a proposta do canal. Eu gostei bastante de gravar esse vídeo porque ele foi para esse lado, sem querer. E se você gostou, achou que o conteúdo agrega para você, eu quero saber sua opinião e quero saber aqui embaixo. Você aprendeu algo novo hoje? O que foi esse algo novo? No que influenciou esse vídeo na sua vida hoje? O que você vai fazer a partir de amanhã porque você viu esse vídeo? E, claro, como sempre, adoro ouvir os feedbacks. Eu leio todos os comentários, né? E se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Espera aí que eu tô começando aqui nesse negócio. Eu fiz um finalzinho aqui que eu quero começar a falar. Então, da primeira vez, vocês vão me desculpar, né? Vocês vão me dar uma colher de chá. Eu vou ler, mas depois prometo pra vocês que eu vou falar sem ler. Vamos ver. Então, se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que a resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parecia. Se você gosta desse tipo de investigação, se inscreva no É Sério Isso e no próximo vídeo vamos desconfiar de outra certeza. E até a próxima!